Aleluia. Com alegria que nós temos o Ricardo trazendo a palavra do Senhor nessa noite, para a minha e para a tua vida. Eu ainda disse lá dentro, quando nós estávamos orando antes do culto, com o grupo de louvor e de ministração no culto de hoje, que esse trabalho infantil ele é de suma importância, porque as crianças são ministradas, isso é algo essencial para elas, mas também é muito importante para que vocês tenham um momento de paz para ouvir a palavra do Senhor. Nós somos abençoados por ouvir a palavra do Senhor. E nós precisamos ouvi-la com todo atento, com toda a atenção. Eu peço para que os adolescentes não usem o celular. O celular de vocês está amaldiçoado se você o ligar. Eu não ligaria se fosse você. Você fala, pastor, você está mandando uma maldição. É uma brincadeira, lógico. Nós não queremos amaldiçoar nada em ninguém. Mas eu gostaria que ele nunca mais ligasse. Se você o ligasse durante a palavra de Deus. Hoje nós temos essa necessidade de estarmos ligados o tempo todo, via as redes sociais. E muitas pessoas já nem se conversam, falam apenas através da mídia. Mas tem um momento que nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Há um momento em que a presença de Deus é o mais importante. O louvor é importantíssimo, amolece a terra do nosso coração. Mas a palavra de Deus tem o poder de transformar a tua vida. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela muda caráter. Ela tem o poder de fazer essa obra. Então eu gostaria que vocês realmente descansassem agora. Se tiver que ir no banheiro, não há problema nenhum, vocês levantam e vão. Mas em último caso, prestem atenção na palavra de Deus. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela vida do Ricardo. Eu quero te dar graças pela vida dele. E eu quero te pedir, Senhor, para que tu possas usá-lo como um canal de bênção para trazer a tua voz até nós, ó Pai. Fala conosco, Senhor, usa o teu servo. Abençoa cada vida que está aqui. Senhor, torna as nossas mentes cativas agora para ouvir a tua palavra, para sermos transformados através dela. Fica conosco, Senhor. Fala conosco. É o nosso pedido, é o nosso clamor. Nós clamamos a Ti. Nós precisamos ouvir a Tua voz hoje. Nós temos necessidade, Senhor, de ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala conforme a Tua vontade. Não a nossa necessidade, Senhor, não o nosso querer, mas o Teu querer nas nossas vidas, ó Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Ricardo. Fica à vontade. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1. Quem achou, diga amém. Acharam aí? Versículo 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Graças a Deus. A palavra inferno, ela é de origem do latim. E o significado dela, literal, refere-se a profundezas, sepultura, morte, mundo dos mortos. É uma palavra que não se encontra no texto original da Bíblia, mas que vem sendo usado para traduzir 4 termos originais das Escrituras. As palavras Sheol, Hades, Tártaro e Guiena. As palavras Sheol do hebraico e Hades do grego, ambas têm o mesmo significado. Referem-se à morte, sepultura. Já a palavra Tártaro vai aparecer nas Escrituras uma única vez, em uma menção do apóstolo Pedro na sua 2ª carta, quando ele diz que os anjos que foram rebeldes foram lançados por Deus no Tártaro, no inferno, onde estão presos com cadeias em trevas
aguardando o dia do juízo. A palavra Guiena ganha um amplo significado e uma ampla aplicação no Novo Testamento. Palavras que são distintas entre si, com sentido próprio, com uma aplicação própria em várias passagens da Bíblia, mas que vão trazer uma mesma ideia, que vão apresentar uma mesma realidade. Que realidade é essa? A realidade da existência de um lugar, de uma dimensão estabelecida por Deus para punição. Punição de quem? Punição dos seres que foram rebeldes à autoridade de Deus, ou seja, Satanás e os demônios. Só para eles? Não. Nas palavras do salmista no Salmo 9, esse lugar também foi preparado para todos os ímpios e os povos que se esquecem de Deus. Esse assunto não é um assunto usual, a gente não ouve tantas ministrações, tantas pregações específicas sobre ele. É uma mensagem que tem, aos poucos, desaparecido do púlpito. Isso por quê? Porque não é uma mensagem popular. Não atrai o interesse das pessoas. A bem da verdade, é uma mensagem que gera um certo desconforto, um certo incômodo, um certo dissabor em parte considerável das pessoas. Afinal de contas, a vida por si só já é tão desafiadora, é tão difícil. Então, para que falar sobre isso, né? Quando o pastor alerta a igreja a respeito da necessidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, isso não é brincadeira. Sabe o que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo algo que nunca deveriam perder: o temor a Deus. As pessoas vão se tornando insensíveis a Deus e cada vez mais atraídas por aquilo que o mundo tem a oferecer. Querido, preste atenção. Parte considerável do público que frequenta os cultos na igreja, eu não estou falando apenas da nossa igreja, da igreja local, mas olha para a igreja como um todo. Parte considerável do público que toma assento nos bancos da igreja hoje vem em busca de uma palavra de refrigério, vem em busca de uma palavra que atenda às suas expectativas e os desejos do seu coração. Querem ouvir uma mensagem carregada de bênçãos, de mensagens de triunfo, de vitórias, de conquistas, de sucessos, de curas. Estão atrás de uma palavra que lhes traga conforto e não confronto. Dificilmente alguém se sente satisfeito com uma mensagem de confronto que aponte para ele, que aponte para ela a necessidade de mudança de vida. Esse não tem sido o objetivo das pessoas que estão frequentando a igreja nos nossos dias. A qualidade do culto dessa gente, daquilo que eles definem como culto, está diretamente relacionada à oferta da bênção que se faz. Quanto mais se promete bênção, quanto mais se promete vitória, quanto mais se promete sucesso e triunfo para eles, mais o culto é abençoado. Aí eu pergunto para você, e Deus? Aí o Espírito Santo vem e nos confronta hoje. E aquele que é eterno e bendito para todos sempre? Aonde se encaixa, aonde se enquadra na realidade daquilo que o povo tem buscado hoje? É difícil olhar para essa realidade e achar que está tudo bem com a gente. É difícil olhar para uma realidade dessa e não se perguntar, será que eu não me enquadro assim também? Para esse povo, Deus até é importante. Mas ele é um detalhe importante nessa história toda, pois ele tem que ser, nessa história, o provedor de todas as coisas. Seria hipocrisia da nossa parte dizer que Deus não é um Deus abençoador. Ele é sim, e glória a Deus por isso. Dos mínimos
aos mais complexos detalhes, mas não é isso que pode e que deve mover o nosso coração. O nosso coração, como fora dito aqui, tem que ser movido para uma vida de louvor e adoração. Nós temos que viver em espírito e em verdade diante desse Deus Todo-Poderoso. A partir de comportamentos como estes, a partir de atitudes como essas, as pessoas estão perdendo justamente o temor ao Senhor e a percepção do quão importante a eternidade é. Tem gente brincando com a eternidade. Tem gente brincando com Deus. Veja, qual será a ideia que as pessoas hoje, dentro e fora da igreja, trazem a respeito do inferno? Já se perguntou? Qual é a ideia que você tem a respeito do inferno? A gente gosta de ouvir falar do céu. A gente gosta de ouvir falar de glória. A gente gosta de ouvir falar de majestade, de formosura. Que nós somos o povo eleito e escolhido por Deus. Glória a Deus, é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe uma outra realidade que vai fazer parte, ou faz parte, da história da humanidade. E a questão está lá nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: aquele que pensa estar de pé, tenha cuidado, para que não venha a cair. Que ideia as pessoas têm a respeito deste assunto? Muita gente hoje não crê na existência do inferno. Dizem que o inferno é uma invenção. Uma invenção para botar medo em criança e para assustar gente grande. Outros até admitem que existe a possibilidade da realidade desse lugar. Só que com certeza ele não é, como a Escritura apresenta, não pode ser um lugar tão terrível, de tanta dor e de tanto sofrimento assim. Existem aqueles que questionam a temporalidade da permanência naquele lugar. É gente que analisa da seguinte maneira: ei, veja bem, seria injusto da parte de Deus lançar alguém no inferno pela eternidade? Uma pessoa que porventura tenha vivido os seus 90 anos e pecado durante 90 anos, não seria justo da parte de Deus lançá-lo pela eternidade no inferno? O certo seria ele pagar uma penitência no inferno, 90 anos, e depois ser resgatado de lá. É a ideia do purgatório, aonde muita gente tem encontrado amparo para viver do jeito que vive lá fora. E da onde surgem essas ideias? Da onde as pessoas formam esses pensamentos? Basicamente de 3 conceitos que vêm acompanhando a vida da igreja. Quantos conceitos eu disse? 3. O primeiro é um conceito agnóstico, que diz o seguinte: o inferno não existe. Pois não existe uma prova concreta, uma evidência a respeito da sua realidade. Ninguém nunca foi lá e trouxe um pedaço de porta pegando fogo inextinguível. Ninguém nunca foi lá e trouxe um pedaço de pedra para provar sua existência. Portanto, ele não é real. O segundo conceito diz o seguinte: que quando o justo morre, ele vai para a presença do Pai. Mas quando o ímpio morre, simplesmente ele deixa de existir, ele é extinto, ele é aniquilado. É o conceito do aniquilacionismo, que diz que quando o ímpio morre, a sua existência se extingue. Então não existe razão de ser do inferno. Para que ter inferno se não tem quem mandar para lá?
O terceiro conceito, e esse é o mais presente na nossa atualidade, é o que mais se encontra nos nossos dias. É o conceito apresentado pelo universalismo. Preste bem atenção. A ideia é a seguinte: no final dos tempos, quando Jesus restaurar todas as coisas, quando Jesus reinar sobre todas as coisas, redimir toda a terra, todas as pessoas serão salvas. Os justos e os injustos. Olha como é confortável, é ou não é? Todas as pessoas vão para o céu, afinal de contas, Deus é um Deus de amor. Essa ideia está presente em boa quantidade de igrejas no nosso meio. E pasmem vocês, a ideia diz o seguinte: nessa época, o próprio diabo e os demônios serão restaurados à sua posição original. Esses são os conceitos que a gente encontra por aí a respeito do inferno. Conceitos que trazem conforto, liberdade para as pessoas viverem do jeito que querem, segundo o curso da vida, segundo os desejos do seu próprio coração. Eu não devo resposta e responsabilidade a ninguém. Afinal de contas, no final, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo, vai levar todo mundo para o céu, e esse negócio de terror, de terrorismo, com sofrimento, com angústia, isso não passa de uma figura de linguagem. Agora, qual é o conceito bíblico a respeito do inferno? Qual é a visão de Deus sobre esse assunto? Tendo como ponto de partida a ideia de que a Escritura Sagrada é a máxima revelação de Deus para nós, nós temos que abraçar a Bíblia e acreditar naquilo que ela afirma. Amém? Qual é a visão de Deus a respeito do inferno? Qual é o conceito que as Escrituras apresentam a respeito dessa realidade? O Antigo Testamento faz poucas ponderações a respeito do tema. Porém, o Novo Testamento é carregado. Ele trata do assunto de forma explícita em várias passagens. E vários autores do Novo Testamento fizeram referência a essa verdade, a essa realidade. Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, João, de uma forma tremenda no livro de Apocalipse, falou sobre o inferno. Mas ninguém falou tanto a esse respeito e ensinou tanto sobre o inferno como Jesus. O assunto, ele é tão importante, irmãos, prestem atenção. Esse assunto é tão importante, é tão necessário que eu e você façamos uma reflexão da nossa vida, olhando para esse tema, que a pessoa que mais ensinou e mais falou sobre isso foi o próprio Senhor Jesus. É só ler o Evangelho segundo Mateus. Ninguém falou tanto a esse respeito como Jesus. E para trazer uma melhor compreensão às pessoas que o ouviam, para facilitar a forma deles entenderem o seu ensinamento, Jesus vai usar de algo que era comum, que fazia parte do cotidiano daquela gente. Para isso, ele usou um cenário habitual, o lixão público da cidade. Ele usou o quê? O lixão público da cidade, que ficava situado em um vale, chamado de Guiena. Em hebraico, Gehinom, em grego, Guiena. Ambas as palavras significam a mesma coisa, vale de Rinom. Que lugar era esse? No Antigo Testamento, esse lugar foi um lugar utilizado por Israel para prestar um culto a um deus pagão chamado Moloque. A certa altura da existência de Israel, durante o reinado do rei Manassés, Israel passou a adorar um deus chamado Moloque. E nesse vale, chamado Vale de Rinom,
que é o Guiena, eles ofereciam um sacrifício específico a esse Deus. Ali fora levantado um altar e uma estátua, e a tradição diz que dentro da estátua colocava-se fogo. E o sacrifício era lançado, jogado dentro da estátua, em meio às chamas. A tradição diz que o ritual macabro era horrendo. Israel oferecia seus filhos vivos em sacrifício a esse Deus pagão. As crianças eram aterrorizadas, precisavam entrar num estado profundo de pavor. Diz a tradição que os sacerdotes de Moloque iniciavam uma procissão, uma espécie de procissão da cidade até o altar, entoando músicas em alto volume. Para quê? Para abafar os gritos das crianças em desespero, a fim de que os pais não ouvissem e não desistissem de sacrificá-las. Vivas eram lançadas em meio às chamas. Nos dias de Jesus, esse lugar era usado como depósito de lixo da cidade. E como a cidade produzia muito lixo, todo o lixo era jogado lá. Detritos, dejetos, entulhos, pedaços de corpos que eram amputados, decapitados, cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas ali eram lançados, restos de corpos de animais, tudo era lançado ali. Quem por ali passasse poderia ver, à luz do dia, os corpos sendo comidos de bichos, corpos em decomposição sendo comidos de vermes. A quantidade de lixo gerou um problema. É muito lixo, o que fazer? Solução? Incinerar, vamos pôr fogo. Potencializava, esse fogo era potencializado com um elemento químico chamado enxofre. E o fogo no Guiena ardia dia e noite sem parar. Essa é a analogia que Jesus vai usar. Quem está comigo, diga amém. Essa é a analogia que Jesus vai usar para trazer uma ideia aos seus ouvintes do que seria o Guiena, o inferno. Quer saber o que é o inferno? Olha para o Guiena. Lá onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Por isso, em uma das suas ministrações, ele usa essa referência. Olha, se o teu olho te faz pecar, o teu pé, a tua mão te faz tropeçar, se algo em ti te atrapalha de entrar no reino de Deus, corta e lança para longe de você. Porque é melhor você entrar no reino dos céus sem um olho, sem um pé, sem uma mão, do que tendo todo o teu corpo ser lançado no Guiena, no inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo não se apaga. Como é o inferno? Um lugar de sofrimento intenso e consciente. Como é o inferno? Segundo a Escritura Sagrada, a habitação daqueles que foram condenados ao castigo eterno. Um lugar aonde a nossa compreensão não consegue alcançar. Vai muito além do que aquilo que eu e você possamos imaginar. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Lá, ele ouviu palavras que são inefáveis. Não dá nem para pronunciar. Assim como a realidade do céu é inalcançável, a nossa capacidade de compreensão, assim o sofrimento do inferno é inalcançável, vai muito além da nossa capacidade de compreender. Como é que é o inferno?
João faz uma apresentação daquilo que Deus deu a ele. Ele diz assim, preste atenção. Ele mesmo, falando de Jesus, o Cordeiro, ele mesmo, o Cordeiro, será quem pisará o lagar da ira e da fúria do Deus Todo-Poderoso. O que é o lagar? É um compartimento aonde o viticultor lança as uvas para depois pisar sobre elas, esmagá-las e extrair dela o suco, a essência da qual ele vai fazer o vinho. O lagar é o inferno. O viticultor é o cordeiro. As uvas são os ímpios, os pecadores, as nações que se esquecem de Deus, aqueles que viveram de forma irreverente, pecaminosa, os adúlteros, os fornicários, aqueles que viveram diante da prostituição, aqueles que desprezaram a palavra de Deus. Estes serão lançados no lagar, e o próprio Cordeiro, com seus pés de bronze, pisará sobre estas nações, sobre estes pecadores, e fará de forma terrível, derramará sobre eles, despejará sobre eles toda a ira e a cólera do Deus Todo-Poderoso. Dá para brincar com uma vida cristã? Hein, pessoal? Não dá para brincar, né? A gente já chegou a certa altura da vida que não... E se Deus está falando algo assim ao nosso coração hoje, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos quer bem. É porque há algo de muito importante para que eu e você possamos aprender aqui. Que Deus nos guarde e nos livre dessa realidade. Sabe, vou falar algo para você aqui com todo carinho. Hoje em dia, essa questão de pregação, de ministrações, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu dou graças a Deus. Esse ano, agosto desse ano, fez, de 98 para cá, me ajuda, 22, 21, 21 anos. 21 anos de conversão. 21 anos de conversão nessa igreja. Fui batizado desse batistério aqui. 21 anos. E eu dou graças a Deus pela qualidade da palavra que Deus tem trazido ao nosso coração, que Deus tem trazido ao nosso meio. Graças a Deus porque Deus tem nos livrado de heresias, Deus tem nos guardado de sofismas, de engodos, de enganos, de mentiras, de oba-oba, de emocionalismo, de religiosidade falsa. Graças a Deus por tudo isso. Hoje a gente vê pessoas dizendo que Deus tem um senso de humor tremendo. E aí você olha para a igreja aplaude e sorri. Não há temor. Mas irmão, o véu não foi rasgado de alto a baixo. Hoje eu já não tenho mais, eu posso entrar na presença do rei. Como filho do rei. É verdade, querido. Graças a Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo e nós temos acesso à presença de Deus. Mas Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Então, preste atenção com quem você está falando e tira a sandália dos teus pés, assume a tua posição de servo e com toda a reverência diante do Deus Santo que você serve. Ninguém serve a Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz que aqueles que se humilham na presença de Deus, no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, Ele os exalta. As pessoas confundem as coisas, querem trazer Deus para o nível da humanidade, e está errado. Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos muito equivocados, pessoal.
Nós estamos muito equivocados com as coisas. Nós estamos em família aqui, amém? Vocês me dão a liberdade de falar algumas coisas aqui com todo amor e carinho? Então, amém. Se o pastor chegar hoje, tem que chegar com muito tato, com muito cuidado e pedir para uma irmã, aumenta aqui um pouquinho a manga da camisa, querida. Se uma irmã mais velha de igreja chegar, filha, põe mais 10 centímetros de pano nessa saia, é perigoso. Existe um sentimento de contrariedade contra o conhecimento que Deus deu aos mais antigos. A palavra de Deus diz que a sabedoria anda pelas ruas clamando. Clama na boca daqueles que são mais experientes, mais vividos, mais entendidos da vida. E aí tem jovens que não aceitam. Receba a palavra com amor, com carinho, receba a exortação de uma maneira toda favorável à sua vida, porque vai ser bênção para você. Vai ser bênção para mim. A razão de estarmos aqui é justamente essa, a misericórdia de Deus que não desiste de nós. Então seja sensível à orientação que a gente dá. Seja sensível à direção que o Espírito de Deus traz ao seu coração. Amém? Vamos lá. A Bíblia cita algumas características desse lugar? Sim. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 16. Vamos ver o que a Bíblia cita de característica. Lucas 16. Acharam aí? Versículo 19. É a parábola. O que diz aí? Tem texto aí na sua Bíblia? Como? Isso, vamos lá. Para alguns uma parábola, para outros uma história. A diferença é que alguns tratam como apenas um ensinamento e outros acreditam ser uma história real. Que Jesus vai contar, palavras de Jesus. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e que vivia todos os dias no luxo. Em outra tradução vai dizer que ele vivia regalado e esplendidamente bem. Diante do seu portão, diante da sua porta, fora colocado um mendigo chamado Lázaro. Esse estava coberto de chagas, todo cheio de feridas, todo machucado. E este Lázaro desejava comer daquilo que caía da mesa do homem rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que chegou o dia em que o mendigo morreu. E ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, em meio aos tormentos, em meio a muito sofrimento, olhou para cima e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então ele o chamou. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou sofrendo muito em meio a essas chamas, estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão lhe respondeu. É interessante, hein? Filho, lembre-se que você, durante a vida, recebeu coisas boas e Lázaro recebeu coisas más. Agora, ele está aqui sendo confortado e você em meio aos sofrimentos. Além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para vós, ou de vós para nós, não pode. Até aí. Versículo 26, né? Até aí. Quais são as características que a Bíblia apresenta a respeito desse terrível lugar? A parábola conta a história de dois homens. Um rico e Lázaro, que era um mendigo. O rico
Viveu todos os seus dias de maneira regalada e esplendidamente bem. Ele viveu todos os seus dias desfrutando daquilo que queria, atendendo cada uma das necessidades e vontades do seu próprio coração. Não respondia nada a ninguém, não devia nada a ninguém, vivia do jeito que queria, sem limites, sem freios. Não poupou a sua vida de nada que os seus olhos desejaram. O mendigo, por sua vez, chamado Lázaro, esse viveu as mazelas da vida. Esse viveu as dificuldades que a vida lhe impôs. E pela análise do texto, foi alguém que nem família, no final da vida, o amparou. Alguém que não tinha casa, alguém que não tinha o que comer. Os únicos amigos que o texto cita, se pode chamar de amigos, eram os cães, que de vez em quando passavam por ele para lamber-lhe as feridas. Porém, por inferência do texto, nós entendemos que Lázaro guardou a sua fé, não deixou de crer no Deus Todo-Poderoso. Chegou o dia em que ambos, o que aconteceu com eles? Ambos morreram. Os dois morreram. Lázaro foi levado por uma comitiva de anjos até a presença de Deus, até a presença de Abraão. O rico, por sua vez, fora lançado aonde? No Hades, no inferno. Pausa. Olha aqui para mim. Seio de Abraão e Hades. Duas referências, preste atenção. Duas referências para o estado intermediário da morte. O que acontece com um crente quando ele morre? Tem muita dúvida, não tem? O que a Bíblia diz a respeito disso? Veja, o crente quando morre, o corpo vai para onde? Para a sepultura. E a alma? Para o seio de Abraão. Vai para o lugar de paz, gozo, onde aguarda a primeira ressurreição do livro do Apocalipse, onde corpo e alma se unem para todos sempre estarem junto do Senhor. Vale um amém? O ímpio, quando morre, o que acontece com ele? O corpo vai para a sepultura. E a alma? Vai para o Hades, lugar de trevas e sofrimento, aonde ele aguarda a segunda ressurreição, também apresentada no livro do Apocalipse. Quem teve na escola dominical tempos atrás sabe do que eu estou falando. Aonde aguarda a segunda ressurreição, onde corpo e alma se unem para comparecer diante do trono branco, serem julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o Guiena. Isso fica claro no cenário da crucificação de Cristo. Um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. O da direita se arrepende. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo você vai estar comigo, aonde? No paraíso, no seio de Abraão. E o da esquerda, naquele dia mesmo, foi lançado no Hades. Se você conhece alguém, um crente que morreu há 10 anos atrás, se você conhece um crente que morreu há 10 anos atrás, o corpo dele foi para a sepultura. A alma dele, há 10 anos, está no seio de Abraão, no lugar de paz, de conforto e de descanso com o Senhor. Agora, se você conhece um ímpio que há 10 anos morreu, há 10 anos, a alma dele está no Hades, em meio ao sofrimento, em meio às trevas, em meio ao choro e ao ranger de dentes. Características desse lugar. A primeira delas, diz o texto sagrado, que o rico foi lançado no Hades, no inferno. E ele encontrava-se em meio aos tormentos, o inferno. Olha aqui para mim, querido.
O inferno é um lugar de tormentos, de angústia, de dor, de sofrimento, de intensa perturbação, de medo, de sequidão, de tristeza. É um lugar de sequidão. É um lugar de uivos e gritos de desespero. Não há refrigério ali, não há uma brisa. Se você já andou pela rua num dia quente de sol, e de repente soprou sobre você aquele vento gostoso, suave, a gente chega até a fechar os olhos e respira fundo, né? Que delícia. Não existe isso no inferno. Não há alívio. Só sofrimento. Não há nada belo, não há nada bonito, não há nada formoso, não há nada prazeroso ali. Só tormento. Segunda característica. Em meio aos tormentos, ele olha para cima e vê ao longe Abraão e Lázaro. Ele vê de que distância? Ao longe. Separação da santidade. Característica do inferno: separado para todo sempre da santidade. Nós somos um povo tremendamente privilegiado, tremendamente privilegiados. Nós gozamos do privilégio de louvarmos e adorarmos a Deus. Nós somos privilegiados por poder abrir a nossa boca e orarmos de forma intensa, de chorar na presença de Deus, de derramar a nossa alma na presença de Deus em oração. Somos privilegiados por poder manusear a Escritura Sagrada, por poder adquirir conhecimento nela, por poder ser ministrado por Deus na palavra. Somos privilegiados por poder sermos chamados de filhos de Deus. Privilegiados de estarmos aqui congregando como corpo de Cristo. Nós temos o privilégio, pela bondade e misericórdia, providência e propósito de Deus, de entrarmos diante do Santo. Privilegiados de termos o Espírito Santo conosco todos os dias, de sermos chamados templo do Espírito Santo. Somos privilegiados. Somos privilegiados por poder lavar os nossos pés na direção de Deus e vivemos dia a dia, a cada passo, um caminho de santidade. O nosso caminho, diz o texto sagrado, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Que privilégio nós temos. Agora deixa eu dizer algo para você: muita gente não tem reconhecido o privilégio que Deus lhe deu. Muita gente tem desperdiçado isso. Muita gente tem aberto mão daquilo que Deus investiu sobre a sua vida. Tem deixado de servir a Deus com o coração íntegro e reto, inteiro. As pessoas que forem para o inferno nunca mais terão acesso à santidade. Não haverá louvor ali ninguém vai louvar. As pessoas que forem para o inferno, suas vestes nunca mais se tornarão brancas. Nunca mais. Lá não haverá mais reuniões, não haverá congregações, não haverá vigílias, não haverá encontros. Os dons não existem ali. Os talentos que ora foram enterrados, jamais poderão ser usados novamente. Separados da santidade. Ajuda lá, Theo, que hora que é? 15, vou acabar aqui. Terceira característica. O texto diz que ele olha para cima e vê ao longe Abraão
e ao lado dele Lázaro. Então ele vai chamar por Abraão. Preste atenção, olha aqui para mim. Ele diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Querido, não há misericórdia no inferno. Não há misericórdia naquele lugar. O tempo do conserto, do arrependimento, o tempo do perdão, o tempo de ser uma nova criatura, o tempo de mudar de vida, é o dia que se chama hoje. Lá não há misericórdia, lá não há reconciliação, lá não tem uma nova oportunidade, lá não tem uma segunda chance, acabou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, no tempo que temos aqui. Lá, o que espera o ímpio, o que espera o pecador, é a ira e a cólera de Deus. Não há refrigério naquele lugar. Pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo na água, Senhor, e refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo demais. Eu estou muito atormentado nessas chamas, nesse fogo. Não é possível. Não há refrigério. O tempo da compaixão, quantos estão entendendo, digam amém. O tempo da compaixão, o tempo de compadecer-se, passou. Lá é dor e sofrimento. Lá não há misericórdia. Quarta característica do inferno que o texto apresenta. Eu vou acelerar, a gente já encerra. Quarta característica. Abraão vai responder ao chamado do rico e diz para ele o seguinte: filho, lembre-se que você durante a vida recebeu coisas boas. Lembre-se que durante a vida você viveu do jeito que você quis. Lembre-se que durante a vida você pecou e não aceitava correção. Lembre-se que durante a vida você foi rebelde aos seus pais, desobediente aos pais, parricidas, matricidas. Lembre-se que você preferia assentar-se à roda dos escarnecedores. Afinal de contas, o que tem de mais uma piada imoral? Lembra que você não valorizava a branquidão, a pureza das vestes que Deus te deu. Não havia problema em participar de pequenas coisas no seu conceito. No inferno haverá consciência total do que foi feito aqui. Lembre-se, todos os pecados serão colocados e expostos na memória daqueles que forem lançados no inferno. É sofrimento eterno em sã consciência. As pessoas que forem para o inferno lembrarão que disseram não a um convite de estar na igreja, que disseram não para não aceitar Jesus. As pessoas vão lembrar que disseram não para os estudos da palavra, para a oração. Vão se lembrar do quão pecadores foram das orgias, das festas, das farras, das zombarias, da irreverência. Lá vai o crente lá, olha o crente com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja. Que perda de tempo. Todos os pecados claros e expostos diante deles. O maior tribunal que todos nós carregamos conosco chama-se consciência. É o maior tribunal que a gente tem. E está dentro da gente mesmo. Quando a tua consciência não te acusa, você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, tranquilo e sossegado. Agora, quando a tua consciência te culpa de alguma coisa, a consciência vai avisá-los do porquê estão ali, de onde estão, do porquê estão ali, e que não cabe desculpas diante do Cordeiro. Última característica, e a gente já ora.
Escuta, mas quanto tempo vai demorar essa história toda? Quanto tempo de dor, quanto tempo de sofrimento, quanto tempo? Será que alguém vai aceitar uma delação premiada aí? Será que eu vou ter algum privilégio lá quando eu for para o inferno? Será que o advogado não vai apresentar um alvará de soltura e depois de um determinado tempo de bons trabalhos prestados eu possa conseguir sair de lá? O inferno é uma realidade eterna. De eternidade a eternidade. Quanto tempo duradouro? De eternidade a eternidade. Quanto tempo dura esse sofrimento? De eternidade a eternidade. Quanto tempo a minha consciência vai me acusar, vai me lembrar do que eu fiz de errado? De eternidade a eternidade. Anos, séculos, milhares de anos, bilhões de anos. Eternidade. E eu vou encerrar aqui. Algo se destaca nessa história que a gente leu. Salta aos olhos. Por favor, preste atenção. Salta aos olhos a familiaridade entre o rico e Abraão. Veja, o rico não é desconhecido de Abraão e nem vice-versa. Quando ele vai se dirigir para Abraão, ele o chama de pai. E quando Abraão vai responder a ele, Abraão o chama de filho. Deus nos ama. Mas Deus é um justo juiz. Não se esqueça disso. Nós responderemos diante de Deus, segundo o bem e o mal que tivermos feito através do nosso corpo. O amor de Deus é um atributo tal qual sua verdade, sua justiça e seu juízo. Como é que eu escapo do inferno? Você não pode escapar do inferno. Nenhum de nós. Depois que o pecado entrou na humanidade, o inferno é destino certo para cada um de nós. Nenhum esforço humano, nenhum dinheiro que você tenha, nenhuma posição social que você ocupe. Não importa se você pertence a uma família tradicional de igreja ou não, nada disso pode te tirar do inferno. O que te livra de lá é o amor incondicional de Deus, que enviou o seu Filho no tempo oportuno para nos resgatar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus é a propiciação de Deus em nosso favor, que nos livra da realidade do inferno. Pergunto a você, como você tem tratado Jesus na tua vida? Lembre-se que Ele é o teu advogado hoje, que tem insistido tanto comigo e com você diante dos nossos deslizes, diante dos nossos equívocos, diante das nossas falhas. Mas Ele também é o Cordeiro, que um dia pisará o lagar do vinho da ira e do furor do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse assim: eis que vou para o Pai, preparar lugar para vocês. E quando eu preparar lugar para vocês, glória a Deus, eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver estejais vós também. Não há outro nome através do qual importa que eu e você sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva o homem, salva a mulher da realidade do inferno. Então, reflita como você tem tratado esse Jesus bendito, que foi à cruz, que morreu por você, que derramou sangue por você. Analise e veja se eu vou analisar a minha vida e você a tua. Se nós não temos sido como o ladrão da esquerda,
hipócritas de dizer que aceitamos Jesus, que está tudo bem, que está tudo certo, mas que está vivendo uma vida torta e errada. A palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Amém? Convido você a ficar de pé, a gente vai orar. Graças a Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Você pode dar um glórias a Deus. Você pode agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele fez, pelo livramento que Ele te deu. Você consegue entender que Jesus te resgatou dessa realidade terrível que é o inferno? E que hoje está alertando o teu coração, o meu coração, para vivermos sim uma vida de santidade, para vivermos sim uma vida de obediência, de fidelidade, de temor ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia. Te agradecemos porque a sua palavra veio sobre nós, porque teu Espírito Santo ministrou a tua palavra ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo, ó Pai, na pessoa bendita do Filho. O Senhor nos resgatou dessa terrível realidade que é o inferno. Muito obrigado, Senhor. E nós te pedimos, ajuda-nos a mantermos a nossa vida alinhados ao teu querer e à tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos alimenta e nos sustenta com a tua palavra nesses dias. Não permita que venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas andarmos pelo reto, vivo e firme caminho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, Ricardo. Deus abençoe. Aonde você vai passar a tua eternidade? Temos duas escolhas. Foi bem pregado, foi bem claro. Você pode ir para o seio do Senhor. Isso, a outra alternativa é passar a eternidade do sofrimento. Que nós possamos escolher viver o temor de Deus, viver a presença do Senhor, aceitar o sacrifício de Cristo, reconhecer Ele como teu Senhor. E a partir do momento que você o faz, e eu o faço, reconhecendo Deus como Senhor da minha vida, eu me coloco na posição de servo, para obedecê-lo nas demais coisas. Gostaria que você fechasse os seus olhos. A mensagem foi clara, a mensagem não precisa de elucidações, mas nós podemos nos render à vontade de Deus essa noite. O Senhor falou que Ele não gostaria que nenhum deles se perdessem. Quando Jesus estava para ser crucificado, Ele orou ao Pai, para os seus discípulos, e orou por mim e por você. Se você perceber na Bíblia, Jesus fez uma oração, falou, eu vou para junto de ti, mas eles ficarão aqui no mundo. Eles terão sofrimentos, eles terão problemas. Mas, Senhor, não permita que nenhum deles se perca, a não ser o filho da perdição. Ele já sabia que Judas havia de traí-lo. E eu gostaria que você colocasse a tua vida ao Senhor. Às vezes nós precisamos nos reconciliar com Deus. Às vezes nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Pecadores, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E nos colocarmos diante da sua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Eu quero te louvar, ó Pai, porque como foi falado aqui nessa noite pelo Ricardo, nós não podemos fazer nada para adquirir a nossa salvação. Para nosso esforço, nós não conseguimos, por mais que nós façamos, nem que nós pudéssemos doar os nossos órgãos, doarmos o nosso tecido, enfim, qualquer coisa da nossa vida, nada poderia nos dar a herança à vida eterna. Somente o sacrifício de Cristo, o reconhecimento de que Cristo morreu por nossos pecados,
e que Ele nos torna santos diante de Deus. Ó Senhor, clareia isso na nossa mente e coloca temor nas nossas vidas. Coloca, Senhor, amor a Ti, mas também temor a um Deus que tem poder, a um Deus que é justo, a um Deus que é amor, mas que é justiça. Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada um que aqui está. Abençoa cada vida que ouviu a Tua palavra nessa noite. E que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações para elucidar, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas. Abençoa cada um. Abençoa a semana que se inicia. Senhor, nós Te agradecemos pelo mês que nós vamos findar amanhã. Nós Te louvamos porque nós vimos o Teu amor para conosco durante todo esse tempo, Pai. E nós já clamamos aqui a Tua graça, nós já clamamos o Teu favor para um mês que se inicia na terça-feira, Pai. Abençoa, Senhor, os Teus servos, abençoa, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, desde o ancião maior ao mais jovem, Senhor, a mais tenra infância, abençoa cada um de nós, ó Pai, e dai-nos, Senhor, a Tua bênção. Senhor, nós te pedimos tudo isso, e nós agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém. Você pode dar um grande abraço ao irmão que está do teu lado e dizer que você o ama em nome de Jesus. Eu vou lá na porta dar um abraço dos irmãos. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos podem cantar louvores. Amém. Glória a Deus.